Head de contos e afins. Sou a personagem principal de um romance picante. Minha especialidade: pegar qualquer coisa, preta, branca, o que você quiser, e transformá-la em 50 tons de escandaloso. Então, no meu primeiro dia em um jogo de terror, quando o chefe final disse para todos escolherem sua própria morte, as palavras simplesmente saíram da minha boca. Eu escolho morrer sem fôlego. Com as pernas tremendo, os olhos perdendo o foco, o coração batendo forte até o fim. O chefe me olhou com espanto. Bem-vindo ao jogo do desejo. Por favor, escolha seu método de morte. No momento em que fui puxada para o jogo de terror, e me encontrei com meus companheiros de equipe, um homem estranho se materializou diante de nós. Sua cabeça era um vórtice rodopiante de névoa negra. Seu rosto completamente obscurecido. Uma aura de pavor indizível emanava dele. Merda! Um cara com cabelo loiro descolorido xingou baixinho. Você está brincando comigo? Eles acham que alguns efeitos especiais baratos vão me fazer cair nessa porcaria? Blonde vinha reclamando sem parar desde que chegamos. Não importava o quanto os jogadores veteranos tentassem explicar a situação. Ele estava convencido de que estávamos todos envolvidos em alguma brincadeira, elaborada para prejudicá-lo. Ele avançou pisando duro, estendendo a mão em direção ao homem misterioso. Estou avisando! Me tire daqui, senão eu... Que diabos? Sua mão passou direto pelo corpo do homem como se fosse fumaça. Horrorizado, ele puxou a mão de volta. Mas, enquanto a observava, seus dedos começaram a se dissolver, desintegrando-se em uma névoa fina e carmesim. O que está acontecendo comigo? Socorro! Alguém me ajude! Lágrimas e ranho escorriam pelo rosto do loiro, enquanto ele voltava cambaleante para nós. Mas era tarde demais. Em questão de segundos, seu corpo explodiu abruptamente, espalhando sangue e vísceras pelo chão. A voz do sistema ecoou, fria e impessoal. Mortes, 1 sobreviventes, 7. Continuem com o bom trabalho, jogadores. O homem à nossa frente não moveu um músculo. Ele apenas repetiu a declaração anterior, com a voz baixa e vazia. Bem-vindos ao jogo do desejo. Por favor, escolha seu método de morte. Ficamos todos congelados, paralisados por uma mistura de choque e terror. De repente, linhas de texto começaram a aparecer na minha visão, como comentários em uma transmissão ao vivo. Droga, esse grupo não tem sorte. O jogo do desejo tem uma taxa de limpeza de 100%. É a instância mais difícil que se conhece. O chefe concede o desejo de todos os jogadores, mas sempre da maneira mais distorcida e horripilante possível. Assim que você entra, você o encara. Ele força todos a desejarem a própria morte, então misericordiosamente a concede. Para sobreviver, você tem que encontrar o único desejo correto. Vários jogadores de primeira linha foram eliminados aqui. Esse grupo parece bem mediano. Quanto tempo você acha que eles vão durar? Depois de testemunhar o fim horrível de Blonde, ninguém ousou ser a próxima cobaia. O silêncio mortal continuou, espesso e pesado. Finalmente, a paciência do chefe se esgotou. Sua voz ficou áspera como gelo. Já que nenhum de vocês tem um desejo, vou começar a colher aleatoriamente. Uma foice colossal se materializou da névoa negra atrás dele, sua lâmina brilhando ameaçadoramente. Espere, espere! Gritou um homem de meia idade, com a voz trêmula. Eu tenho uma! Já pensei em como quero morrer. Todos os olhos na sala se voltaram para ele. O homem engoliu em seco e disse timidamente. Eu escolho morrer de velhice. Em paz, sem doença ou acidente. Uma onda de alívio tomou conta do grupo. Alguém lhe fez sinal de positivo, elogiando seu raciocínio rápido. O chefe recolheu a foice gigante. Como desejar? O homem de meia idade soltou um suspiro trêmulo. Um sorriso de puro alívio se espalhando por seu rosto. Os outros rapidamente pularam. Eu quero o mesmo que ele! Eu também! Para morrer em paz de velhice. A voz do chefe permaneceu inexpressiva e fria. Sua resposta concisa. Como desejar? Todos começaram a relaxar, suas conversas nervosas preenchendo o silêncio. Graças a Deus por Mark. Pensar na velhice foi brilhante. Legal. Agora o chefe não pode nos tocar. Vai ser uma vitória fácil. Essa é realmente a instância de classificação mais difícil de todos os tempos? Só eu fiquei em silêncio, com o olhar fixo no céu, onde os comentários da transmissão ao vivo zombavam deles sem piedade. Velhice, de novo. Tão chato? Que grupo numérico é esse? Cada nova leva de jogadores faz o mesmo pedido. Um bando de espertinhos. Eles aprenderão em breve por que chamam isso de jogo do desejo. Nesse momento, o chefe caminhou silenciosamente até ficar parado bem na minha frente. Só você ficou, ele disse. Como você deseja morrer? Bom, droga. Acho que é isso pra mim. Antes de ser arrastada para esse pesadelo, eu era a protagonista de um romance picante. Meus dias consistiam em acordar e me envolver com um gatinho atrás do outro. Eu era, em uma palavra, inútil. Esperar que eu tivesse um golpe de gênio repentino e descobrisse uma saída era uma causa perdida. Então, fiz o que faço de melhor. Desisti e me preparei para morrer. Se eu fosse morder isso de qualquer maneira, eu poderia muito bem sair para realizar meu maior desejo. Eu ia transformar esse mundo inteiro no meu playground pessoal. Preto, branco, horror, tanto faz, eu ia deixar tudo imundo. Além disso, embora o rosto do chefe estivesse escondido por aquela névoa rodopiante, eu ainda conseguia distinguir sua estrutura. Ombros largos, cintura fina, pernas longas, e aquela voz profunda e magnética. Meus olhos experientes me disseram que ele era um sujeito de primeira qualidade. E a luxúria, como dizem, torna você corajosa. As palavras simplesmente saíram da minha boca. Eu escolho morrer sem fôlego. Pernas tremendo, olhos perdendo o foco, coração batendo forte. Até o fim. Acrescentei com uma piscadela. Ah, e você tem que ser o único a fazer isso. Ele congelou. Era como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Vi a névoa negra que o envolvia parar de se mover completamente. O ar ficou parado. Depois de um longo momento, ele lenta e deliberadamente deu um passo para trás. Esperei e esperei, mas o chefe nunca disse seu habitual, como quiser. Em vez disso, uma notificação do sistema apareceu.
Missão pré-requisito. O desejo está completo. Por favor, siga o chefe até a vila. A missão principal. Sobreviver na vila por 3 dias. Missões secundárias serão distribuídas aleatoriamente nos próximos 3 dias. Cada missão concluída concede uma oportunidade de fazer um novo desejo ao chefe. Somente aquele que fizer o desejo correto sobreviverá até o fim. Já era noite quando chegamos à vila. No momento em que entramos na grande sala de estar, meus olhos foram atraídos para uma fileira de retratos memoriais pendurados, cuidadosamente na parede. As fotos nas molduras eram de nós, de todos os jogadores aqui. E abaixo de cada retrato estava o seu desejo. Morrer de velhice, em paz, sem doença ou acidente. Exceto a minha. O texto abaixo da minha foto foi agressivamente riscado com um marcador. Instantaneamente, todos os olhos estavam em mim. Mark, o homem de meia-idade, foi o primeiro a falar. Pensando bem, você não fez seu desejo com o resto de nós. Você estava escondida no canto. O que você escolheu, mocinha? Antes que eu pudesse responder, o chefe interrompeu bruscamente. Você está proibido de perguntar sobre os desejos dos outros jogadores. Por alguma razão, detectei um toque de ansiedade em seu tom. Os outros jogadores recuaram, mas seus olhares estavam cheios de regozijo. O desejo dela está apagado. É um sinal claro de que ela foi marcada pelo chefe. Aposto que a pirralha não vai durar nenhuma noite. Ela é uma idiota. Demos a ela a resposta perfeita para copiar, e ela escolheu ser do contra. Bom, é melhor se livrar do peso morto logo. Assim, de repente, fui condenada ao ostracismo. Quando chegou a hora de escolher os quartos, todos se uniram, reivindicando os melhores e me deixando com os menores e mais imundos aposentos de empregada. Você não vai sobreviver à noite de qualquer maneira. Mark zombou antes de fechar a porta. Não importa onde você durma. Logo, a vasta sala de estar estava vazia, exceto por mim e o chefe. Vendo que ele estava prestes a se afastar, gritei rapidamente. Espere! Eu não vou ficar no quarto da empregada! Corri atrás dele, com um sorriso brincalhão no rosto. Você deve ter seu próprio quarto nesta mansão, certo? Que tal nós dividirmos? O chefe não disse nada, apenas acelerou o passo. Eu estava ficando desesperada. Ei, você não prometeu realizar o meu desejo? Sem fôlego, pernas trêmulas, coração disparado. Eu nunca concordei com isso. Ele interrompeu, sua voz um murmúrio baixo. Isso me irritou. Essa instância não se chama o desejo? Vocês não deveriam realizar os desejos de todos os jogadores? Por que o padrão duplo comigo? Vou registrar uma reclamação na empresa. Vou levar isso à autoridade máxima. Ele parecia completamente exasperado. Depois de um momento, um suspiro tingido de resignação escapou-lhe. Certo, siga-me. Ele me conduziu por um labirinto de corredores até um quarto luxuoso e amplo. Imediatamente mergulhei na luxuosa cama king size do quarto e soltei um gemido. Tão cansada. Ronronei, chutando as pernas de brincadeira. Me dá uma massagem nas pernas. O chefe me lançou um olhar frio e me ignorou. Eu não ia desistir. Então, qual é o seu nome? Chamar você de chefe o tempo todo é tão impessoal. Ele era um mestre da evasão. Isso não te diz respeito. Você é um jogador. Seu único foco deve ser concluir esta instância. Eu recitei uma lista. Querido, amor, marido, mestre, papai? À medida que minhas sugestões se tornavam cada vez mais ultrajantes, ele finalmente desistiu. Lucian, ele disse bruscamente. Meu nome é Lucian. Apesar de sua fala monótona, eu poderia jurar que ouvi o som dele rangendo os dentes. Bem, então comecei, pronta para provocá-lo mais. Chega! Você precisa dormir, disse ele apressadamente. Com um movimento rápido do pulso, um fio de névoa negra flutuou em minha direção. Antes que eu percebesse, foi como se alguém tivesse desligado meu interruptor. Eu estava desmaiada. Na manhã seguinte, fui acordada por um grito agudo. Quando abri meus olhos, Lucian havia sumido. Rapidamente me refresquei e corri para a sala de estar para encontrar um cadáver estranho deitado no chão. O corpo era anormalmente velho. O cabelo e a barba eram brancos como a neve. O rosto, um mapa de rugas profundas. Parecia ter pelo menos 80 anos, e por algum motivo, vagamente familiar. Examinei a sala. Todos os jogadores estavam lá, exceto Mark. Seus rostos estavam sombrios. Uma mulher de cabelos ruivos, que aparentava ter uns 30 anos, finalmente quebrou o silêncio. Acabei de verificar. Este corpo é o Mark. Isso é impossível, alguém argumentou imediatamente. Mark estava na casa dos 40. Esse cara parece antigo. A idade não corresponde. A ruiva soltou um longo suspiro. Você se lembra do desejo que fizemos ontem? Morrer em paz de velhice. O atual Mark não morreu assim. É um nível totalmente diferente de crueldade. Subestimamos essa instância. Achamos que um pouco de inteligência nos ajudaria. Os comentários da transmissão ao vivo reapareceram. Minha parte favorita. Jogadores confiantes demais recebendo um choque de realidade. Que morram todos os porcos, eu não me importo. Espere, pensei que nem todo mundo desejasse a velhice. O que aquela garota no canto desejava? Meu feed ficou preto ontem depois que ela se apresentou. Alguém pode me contar? Minha tela ficou preta também. Por que as transmissões de tantas pessoas ficaram escuras? Pensei que fosse só a minha conexão. Será que é? Ela fez o único desejo correto. Então o sistema o censurou? Puta merda! Alguém finalmente vai derrotar essa lendária instância de classificação? Vocês têm uma imaginação fértil. Eu pesquisei sobre ela. Ela é uma novata total. Uma florzinha frágil como ela? Eu poderia quebrá-la ao meio. Esperar que ela limpe uma instância de nível superior é uma piada. Uma jovem do nosso grupo começou a soluçar. O que vamos fazer? Todos nós fizemos o mesmo desejo que o Mark. Isso significa que vamos morrer assim? O mesmo pensamento passou claramente pela cabeça de todos. O clima na sala ficou ainda mais pesado. A ruiva acendeu um cigarro, deu uma longa tragada e expirou lentamente. Não necessariamente. Lembra o que o sistema disse? Haverá missões secundárias. Cada vez que completarmos uma, podemos fazer um novo desejo. Ainda temos uma chance, contanto que façamos o desejo certo desta vez.
Seu comportamento calmo era um bálsamo para os nervos à flor da pele de todos. Ela continuou. Meu nome é Cynthia. Eu era executiva de uma multinacional antes disso. Gostaria de pensar que tenho um bom julgamento. Se vocês confiarem em mim, eu os levarei à vitória. Quando as pessoas estão aterrorizadas, elas instintivamente procuram um líder. Cynthia, com sua mente afiada e presença imponente, naturalmente tornou-se nossa âncora. Após garantir sua liderança, ela ofereceu mais algumas palavras de incentivo. Nesse momento, uma notificação do sistema soou. Missão paralela. Jantar do chefe foi lançada. Todos os jogadores estão convidados a compartilhar um banquete com ele. Ora, hoje à noite às 20 horas. Participantes. Todos os jogadores sobreviventes. Observação. Serão servidos diversos pratos. Cada jogador deverá selecionar um prato para apresentar ao chefe. Observação. As seleções de pratos não podem ser repetidas. Nota. O jogador que apresentar a comida favorita do chefe ganhará seu favor e outra chance de fazer um pedido. Nota. O jogador que apresentar a comida mais odiada do chefe morrerá. Um sorriso confiante surgiu nos lábios de Cynthia. Viu? Nossa chance já chegou. Tínhamos a maior parte do dia antes do jantar. Sob a direção de Cynthia, nos espalhamos pela vila, procurando por qualquer pista sobre as preferências do chefe. Uma hora antes do evento, nos reunimos para compartilhar nossas descobertas. Cynthia falou primeiro. Encontrei o cardápio de hoje à noite na cozinha. São apenas 6 pratos, um para cada um de nós. São eles, escargots, César, salada, costeletas de cordeiro assadas, bacalhau grelhado, legumes cremosos e bolo de frutas. Alguma ideia? Um sujeito alto e magro falou animadamente. Encontrei um caderno no quarto da empregada. Havia uma anotação reclamando que o jovem mestre sempre comia vegetais, mas mal tocava em carne. Imagino que o jovem mestre seja o nosso chefe. Os olhos de outra garota brilharam. E eu vi uma tonelada de leite e laticínios na geladeira. Ele deve gostar de coisas cremosas. Leite com vegetais. Tem que ser os vegetais cremosos, certo? Ficamos todos animados. Descobrimos facilmente qual era a sua comida favorita. Cynthia bateu com uma unha comprida e bem cuidada na mesa. Excelente trabalho, pessoal! Então sabemos qual é o prato favorito dele. A questão agora é, quem vai apresentá-lo? O sistema era claro, sem repetições. Apenas uma pessoa poderia apresentar o prato correto e ganhar o favor do chefe. Cynthia pigarreou. Na verdade, acredito que já descobri qual é o desejo final correto. Se tudo correr bem, posso conseguir nos tirar daqui em segurança. Então, se vocês confiarem no meu julgamento, eu serei a única a apresentar os legumes cremosos ao chefe. O grupo trocou olhares hesitantes. Após um momento de deliberação, todos concordaram com a cabeça. A garota que havia descoberto o prato falou novamente, com a voz baixa. Nós sabemos do que ele gosta, mas e o que ele odeia? Se alguém escolher a coisa errada, morrerá. Levantei a mão silenciosamente. Encontrei um álbum de fotos na biblioteca. Está cheio de fotos dos aniversários de um garotinho, de 1 ano de idade até os 20 e poucos anos. Percebi que em todas as fotos o bolo de aniversário está completamente intocado. Acho que a comida que ele odeia é bolo de frutas. Com a opção da morte identificada, surgiu uma questão mais brutal. Se todos tivessem que apresentar um prato, quem seria obrigado a servir o bolo de frutas fatal? No final, fizemos um sorteio. Um cara com um corte de cabelo curto tirou o canudo mais curto. Seus olhos piscaram nervosamente, disparando em minha direção. O jantar começou. Cynthia imediatamente apresentou os vegetais cremosos. Um toque agradável ecoou do sistema. Parabéns, você apresentou a comida favorita do chefe. Você conquistou o favor do chefe. Também desejo uma oportunidade. Agora, por favor, escolha seu método de morte. Cynthia prendeu a respiração, seus olhos brilhando de triunfo. Ela falou sem hesitar. Desejo ser imune a todos os elementos desta instância. Nenhum chefe, nenhum fantasma, nenhuma armadilha, nenhum acidente pode me ferir. Mesmo que eu quebre as regras desta instância, permanecerei ilesa. Suas palavras pairaram no ar. Todos a encararam, o choque rapidamente se transformando na fúria crua da traição. Ela havia prometido tirar a todos em segurança. E nós confiamos nela, dando-lhe a oportunidade. Mas tudo tinha sido uma mentira. Ela nos usou como trampolim para sua própria sobrevivência. À cabeceira da mesa, o chefe assentiu lentamente. Como quiser. Ignorando as adagas que todos a encaravam, Cynthia zombou. Cada um por si. Afinal, este é um jogo de terror. Vocês eram tolos que confiavam em alguém tão facilmente. E entregavam informações cruciais. Vocês não têm ninguém para culpar, a não ser vocês mesmos. O jantar ainda não havia terminado, então ninguém ousou demonstrar sua raiva. A procissão continuou enquanto apresentávamos nossos pratos um por um. Escargots, salada César, costeletas de cordeiro assadas. Todas eram escolhas seguras e neutras. Sem recompensa, sem punição. Quando chegou a minha vez, fui repentinamente empurrada com força por trás e tropecei no chão. Buzzcut passou por mim e apresentou o bacalhau grelhado. Ele olhou para mim com um sorriso irônico. Cynthia estava certa. É a sobrevivência do mais apto. Por que diabos eu deveria ficar com a loteria idiota e caminhar para a morte? Você foi fraca demais para proteger seu prato. Você não tem ninguém para culpar além de si mesma. Os outros apenas observavam, com rostos frios e indiferentes. Olhavam para mim como se eu já fosse um cadáver. Aqui vamos nós. A clássica briga interna entre jogadores. Todo time passa por isso. Mas eles não estão errados. É um mundo de cão come cão nesses jogos. Os fracos não merecem viver. Eu disse que aquela flor frágil era inútil. Onde estão todas as pessoas que apostaram nela antes? Falem mais alto. Lembrete amigável. A última pessoa que ofereceu o bolo ao chefe se transformou em um bolo. Será que este vai morrer? A voz do sistema me alertou, sem emoção. Jogador Ava, é sua vez de apresentar um prato ao chefe. Levantei e olhei para Lucian, que permanecera em silêncio e imóvel à cabeceira da mesa. Uma estranha raiva explodiu no meu peito. Dane-se, eu ia morrer de qualquer jeito.
Poderia muito bem morrer como uma lenda. Doce ou salgado, eu estava determinada a experimentar este chefe esta noite. Eu casualmente peguei uma pequena cereja do topo do bolo e segurei-a entre meus lábios. Então, mergulhei meus dedos na cobertura do bolo, cobrindo minha mão com uma camada de creme branco e espesso. Caminhei em direção a ele, meus passos lentos e deliberados. Qual você quer provar primeiro? O creme, a cereja. Eu me inclinei para perto, minha voz um sussurro. Ou eu. O garfo e a faca caíram das mãos do chefe, fazendo barulho em seu prato. Mesmo através do espesso véu de névoa, eu podia sentir as ondas de pânico irradiando dele. Tão frustrante. Agarrei a gola da camisa dele. Puxei-o para mim e bati meus lábios onde os dele deveriam estar. Pressionei a doce e vermelha cereja da minha boca para a dele. Seus lábios, ou o espaço que ocupavam, estavam frios. Ele tentou desesperadamente se afastar, mas eu o segurei firme, mordendo a cereja até que seu suco doce e enjoativo inundasse nossas bocas. Não terminei o beijo até que ele tivesse engolido tudo. Afastei e vi a névoa negra ao redor dele praticamente vibrando de choque. Sorri e acenei com um dedo cremoso. Ainda tem a cobertura, ronronei. Quer experimentar? Você... A voz de Lucian estava praticamente tremendo de raiva. Você é completamente sem vergonha. Eu ri. O quê? Esse foi seu primeiro beijo. O chefe ficou tão perturbado que virou a cabeça e se recusou a olhar para mim. Mas a névoa ao redor dele parecia curiosa. Fios dela se aproximou, cutucando-me e envolvendo-me gentilmente. Não ouse fazer amizade com ela. A voz de Lucian estava rouca e mal-humorada. A névoa recuou imediatamente. Eu estava prestes a provocá-lo mais quando a voz do sistema interrompeu novamente. Missão paralela. Jantar do chefe está completa. Nenhuma morte foi registrada. Iniciando o modo de caça aleatória. Num instante, toda a atmosfera ao redor de Lucian mudou. Ficou tão frio que era fisicamente doloroso. Ele examinou lentamente a sala, seu olhar mortal finalmente pousando em Buzzcut. No segundo seguinte, com um estalo nauseante, Buzzcut explodiu em uma chuva de sangue. Após a execução, Lucian se virou e foi embora. Ignorando os olhares chocados e questionadores dos jogadores restantes, corri para segui-lo. Mas quando entrei em seu quarto, ele se dissolveu em uma nuvem de névoa negra e desapareceu completamente. Droga. Eu tinha uma forte suspeita de que ele estava me evitando ativamente. Quando acordei no dia seguinte, mais 2 jogadores estavam mortos. Um deles morreu de velhice, assim como Mark. Mas o outro corpo foi uma surpresa. Era Cynthia. Sua cabeça havia sido completamente separada do corpo. Seu rosto congelado em uma máscara de terror e descrença. Agora só restavam 3 de nós. Eu, o cara alto e magro e a moça. A garota cobriu a boca, com a voz trêmula. Mas Cynthia desejava ser imune a tudo naquele instante. Como poderia? O chefe ainda a matou? O sujeito alto franziu a testa. É um bug? Sistema, né? Exigimos uma explicação. A voz do sistema permaneceu tão fria como sempre. A jogadora Cynthia Chen morreu devido a um ataque de outro jogador. A morte dela não foi causada pelo chefe, um fantasma, uma armadilha, um acidente ou qualquer outro elemento da instância. A causa da morte é válida. O jogo continua. Ao ouvir isso, nós 3 nos entreolhamos, com expressões que iam do choque à desconfiança. O ar crepitava de desconfiança. Cynthia estava arrogante ontem, traindo abertamente o grupo. Não era exagero pensar que alguém guardava rancor e decidiu tomar as rédeas da situação. Mas quem? Meus olhos se moveram entre os 2. A garota, Mia, e o cara alto, Léo. Ambos pareciam estudantes universitários. Muito jovens e inocentes por esse tipo de brutalidade. Quem imaginaria que um deles seria capaz de decapitar um companheiro de equipe, enquanto ele dormia? Parecia que este jogo de terror estava cheio de monstros escondidos. As pessoas de aparência mais inofensiva podiam estar escondendo os segredos mais obscuros. Dou um passo sutil para trás, colocando alguma distância entre nós. Mas o olhar de Léo endureceu quando ele se concentrou em mim. Eu sabia que havia algo errado com você desde o começo. No primeiro dia, o retrato de todos tinha a causa da morte escrita embaixo. Mas o seu estava arriscado. Ontem, você deveria ter morrido por apresentar o bolo, mas sobreviveu. E quando você foi até o chefe, uma nuvem de névoa bloqueou nossa visão. Não sabemos o que vocês 2 disseram. Mas logo depois que vocês terminaram, o Buzzcut, o cara que te empurrou, caiu morto. Ele deu um passo em minha direção, sua voz áspera e acusatória. Ouvi dizer que, em alguns casos, os chefes se disfarçam de jogadores para sabotar o time e garantir que todos morram. Agora, tenho fortes suspeitas de que você é esse chefe. Mia não disse uma palavra, mas seu olhar cauteloso e hostil refletiu o dele. Sua mão deslizou discretamente para dentro da mochila, como se estivesse pegando uma arma. Isso foi ruim. Para ser sincera, depois de ouvir a análise do Léo, até eu comecei a achar que podia ser um chefe. Droga, não consegui nem encontrar uma falha na lógica dele. Mia tirou uma pistola da bolsa e apontou-a diretamente para minha cabeça. A garota tímida e frágil de antes havia sumido, substituída por alguém com uma aura fria e endurecida. De agora em diante você responde às minhas perguntas, disse ela categoricamente. Primeira pergunta: qual é o seu papel neste caso e qual é o seu relacionamento com o chefe? Tecnicamente são 2 perguntas, murmurei. Ela não disse nada, apenas apertou o dedo no gatilho. Eu imediatamente levantei as mãos. Ok, não atire, eu falo. Minha mente disparou. A verdade é que eu sou a esposa dele. Mia soltou uma risada fria, lançando-me um olhar que gritava: você acha que eu sou um idiota? Ela não hesitou em começar a apertar o acionar. Espere, eu disse abruptamente. Se você não acredita em mim, pense bem. Todos que morreram até agora não foram alguém que me traiu? Meu cérebro estava trabalhando mais rápido do que nunca na minha vida, inventando mentiras do nada. O Buzzcut me empurrou ontem. A Cynthia me traiu. O Mark liderou o grupo no ostracismo e disse que eu seria o primeiro a morrer. E o cara que morreu logo no começo? Ele deu uma palpada na minha bunda. Mia ficou em silêncio, mas eu pude ver um lampejo de dúvida em seus olhos.
Ela estava realmente considerando minhas besteiras. Usei minha vantagem. Olha, meu marido não quer fazer mal a ninguém. Ele é só um pouco superprotetor, muito possessivo. Ele não suporta me ver sofrendo bullying e, quando isso acontece, ele tende a matar pessoas. Você provavelmente deveria guardar essa arma antes que ele chegue. Não posso garantir o que vai acontecer se ele vir você apontando isso para mim. Mia me encarou por um longo tempo. Então ela falou, com a voz carregada de desprezo. Você é completamente louca? Ou acha mesmo que sou idiota o suficiente para acreditar numa história dessas? Os comentários da transmissão ao vivo explodiram em risadas. Todos repetindo a mesma coisa. Essa idiota é completamente maluca. Bem, eu estava sem ideias. Eu era apenas uma pobre e indefesa protagonista de um romance obsceno. Eu não tinha poderes secretos que despertassem de repente e me permitissem dominá-la. Estendi minhas mãos em sinal de rendição. Você não acredita em mim? Tudo bem. Você mesma pode perguntar a ele quando ele chegar. Vamos ver. Por que você não pergunta se eu o beijei ontem? Nesse momento, o sistema entrou em ação. Missão paralela. A verdade do chefe foi emitida. Cada jogador pode fazer 3 perguntas ao chefe. Ora, agora. Participantes. Todos os jogadores sobreviventes. Nota. O chefe só pode dizer a verdade. Nota. Você não pode fazer perguntas diretamente relacionadas à solução do jogo. Como o desejo correto. Nota. Fazer perguntas relacionadas à vida do chefe antes da morte pode fornecer pistas sobre o desejo correto, mas também corre o risco de enfurecê-lo e resultar em aniquilação imediata. Todos os jogadores, por favor, façam suas perguntas com sabedoria. Uma névoa negra e espessa invadiu a sala, fundindo-se na forma familiar de Lucian. Antes que alguém pudesse reagir, gritei. Tenho uma pergunta. Olhei para Lucian, meu olhar intenso. Ontem, quando te beijei, qual era o meu gosto? Lucian congelou, uma sensação palpável de relutância e miséria emanando dele. Mas regras eram regras. Até o chefe tinha que obedecer. Durante a missão A Verdade do Chefe, ele não conseguia mentir. Doce, ele finalmente disse. Como cerejas. No momento em que as palavras saíram, Léo e Mia viraram a cabeça para me encarar. Com expressões que misturavam choque e horror. Ficaram boquiabertos. Os comentários da transmissão ao vivo eram apenas uma parede sólida de pontos de interrogação. Satisfeita com sua resposta, sorri maliciosamente e continuei. Segunda pergunta. Qual é o seu tamanho? O corpo de Lucian pareceu ficar tenso. Sua voz estava tão monótona como sempre, mas eu podia ouvir a confusão nela. Você só tem 3 perguntas. Tem certeza de que quer desperdiçar uma com algo tão trivial? Trivial? Como poderia ser? Não havia pergunta mais importante do que esta. Tenho certeza. Embora confuso, Luciano respondeu. 24. Franzi a testa. Isso não é específico o suficiente. 24 o quê? Anos ou centímetros? A diferença foi, digamos, significativa. 24 anos, espere. Luciano de repente entendeu. O que você está perguntando? Soltei um assobio baixo, meu rosto uma máscara de pura inocência. Só perguntando sobre unidades de medida. Algum problema? Um silêncio pesado e mortal encheu a sala. Depois do que pareceu uma eternidade, Lucian finalmente conseguiu dizer algumas palavras do fundo de sua forma nebulosa. Anos. Continuei, sem me deixar abater. E a outra coisa? Outra pausa agonizante. 24,5. Legal. Eu sorri. Ok. Estou bem por enquanto. Preciso pensar bem na minha última pergunta. Deixe-os ir primeiro. Quando Mia se aproximou, ela me lançou um olhar tão complexo que eu nem conseguia decifrar. Mas com sua vida em jogo, ela não tinha tempo para fofocas. Consciente do risco de irritar o chefe, ela escolheu suas palavras com cuidado, optando por uma abordagem mais indireta. Primeira pergunta. Esta é a vila onde você morava e onde você morreu? Luciana assentiu lentamente. Sim. Segunda pergunta. Enquanto você estava vivo, sofreu algum tipo de tormento físico ou mental nesta vila? Ele assentiu novamente. Sim. Um sorriso confiante se espalhou pelo rosto de Mia. Parecia que ela estava perto de resolver o quebra-cabeça. Você morreu em consequência de abuso de um membro da família? Mas desta vez, Lucian balançou a cabeça lentamente. Não. O sorriso no rosto de Mia congelou. Ela estava claramente decepcionada, mas suas 3 perguntas estavam prontas. Ela não teve escolha a não ser recuar. Era a vez do Léo. Primeira pergunta, começou ele, com os olhos fixos em Lucian. O tormento que você sofreu veio de pessoas que não eram seus parentes? Pessoas que trabalhavam na vila, como um mordomo ou uma empregada? Sim. Qual foi o motivo deles para atormentá-lo e, por fim, matá-lo? Foi por dinheiro? Era uma pergunta agressiva. Léo estava visivelmente suando, apavorado de ter cruzado os limites. Mas se obtivesse uma resposta, poderia desvendar todo o mistério da morte do chefe e, com ela, a chave para o desejo correto. Entretanto, Lucian balançou a cabeça lentamente. Para ser mais preciso, eles não me mataram. Nem me atormentaram por vontade própria. E não foi só por dinheiro. Seus motivos eram outros. Léo ficou perplexo. Aquela resposta estava completamente fora de suas expectativas. Depois de uma longa pausa, ele finalmente fez sua última pergunta. Você os odeia? Lucian assentiu. Sim. Mia e Léo recuaram, ambos perdidos em pensamentos. Depois que eles se foram, caminhei até Lucian, que agora estava envolto em uma névoa ainda mais escura e espessa do que antes. Fiz minha pergunta final. Sua capacidade de realizar desejos é algo que você tinha em vida ou só adquiriu depois de morrer? No instante em que a última palavra saiu da minha boca, a névoa negra ao redor de Lucian explodiu, envolvendo-me completamente. O ar estava denso com o fedor de sangue e um ressentimento palpável tão forte que parecia que estava tentando me afogar. Passou-se muito tempo antes que eu ouvisse sua resposta. Na vida. Sistema. Missão final. O desejo foi emitida. Todos os jogadores podem fazer um último desejo ao chefe. Somente o jogador que fizer o desejo correto sobreviverá. Todos os outros jogadores serão aniquilados. Nota. Este desejo final não se limita a um método de morte.
Os jogadores podem desejar qualquer coisa que desejarem. Lucian estava diante de nós, silencioso e imóvel. Léo e Mia trocaram um olhar. Depois de um momento, Léo deu um passo à frente. Eles passaram a noite toda discutindo suas teorias e eles chegaram a uma conclusão. Se o desejo correto estava ligado ao passado do chefe, então não poderia ser um desejo egoísta para eles mesmos. Tinha que ser um desejo que agrade ou satisfaça o chefe. Léo engoliu em seco e falou o desejo que havia cuidadosamente elaborado. Eu desejo que você mate todos os seus inimigos e finalmente consiga sua vingança. Mas o chefe permaneceu imóvel. Apenas a voz fria do sistema respondeu, quase zombando dele. O desejo do jogador está incorreto. Aniquilação iminente. No instante seguinte, Léo explodiu em uma névoa de sangue. O rosto de Mia empalideceu, e gotas de suor pontilharam sua testa. Seus lábios se moveram várias vezes antes que ela encontrasse a voz. Eu desejo que seu poder seja quebrado, para que você não fique mais preso a ele e possa finalmente viver por si mesmo. Ela olhou para o chefe com os olhos cheios de esperança, rezando para que suas palavras o comovessem. Mas a transmissão do sistema foi implacável. Desejo do jogador está incorreto. Aniquilação iminente. Outra explosão sangrenta. Eu era a única que restava. Lucian caminhou lentamente em minha direção, com a voz calma. Qual é o seu desejo? No segundo dia, durante o jogo do desejo, encontrei um álbum de fotos na biblioteca. Ele narrava a vida de um menino, desde um bebê balbuciante até um adolescente pálido e melancólico. Lucian tinha um rosto tão delicado e belo quanto uma boneca de porcelana, exatamente como eu havia imaginado. Mas notei uma coisa. A partir do seu 5º aniversário, o menino nas fotos nunca mais sorriu. Seus olhos estavam cheios de uma aversão fria e distante. E a partir daquele mesmo aniversário, as pessoas ao seu lado não eram mais seus pais amorosos. Foram substituídas por um grupo de estranhos. Não eram estranhos. Eles já tinham aparecido em fotos antes do seu 5º aniversário. Mas sempre ao fundo. Um mordomo sorridente, uma empregada, um jardineiro aparando rosas. Depois que Lucian completou 5 anos, essas mesmas pessoas se transformaram repentinamente. Vestiam roupas de grife e ternos elegantes, comportando-se como titãs da indústria. Minha mente imediatamente conjurou uma trama de novela. Os criados conspiraram para assassinar os senhores e aprisionar o jovem herdeiro. Mas essa teoria tinha falhas. Se eles eram capazes de matar os pais e confiscar a fortuna da família, por que manter a criança viva? Não seria mais limpo eliminá-lo também? Não poderia ter sido uma crise de consciência. Foi somente quando Lucian disse. Seus motivos eram outra coisa. Que outra possibilidade surgiu? E se sua capacidade de realizar desejos não fosse algo que ele adquiriu após a morte? E se, desde o momento em que nasceu, ele tivesse sido uma criança com um dom extraordinário? Uma teoria aterrorizante começou a se formar na minha mente. Lucian nasceu com o poder de realizar desejos. Mas esses desejos eram frequentemente realizados das piores e mais distorcidas formas imagináveis. Seus pais, temendo que esse poder lhe trouxesse um desastre, mantiveram-no em segredo. Mas os empregados domésticos, que o acompanhavam dia após dia, descobriram. Então eles conspiraram, usaram o poder de Lucian para matar seus pais. Devem ter usado algum truque. Por exemplo, eles podem tê-lo levado para baixo e desejado. Quero ver seus pais agora mesmo. Você pode trazê-los aqui o mais rápido possível? E quando o inocente Lucian assentiu, ele teria olhado para cima e visto seus pais caindo do último andar. Claro, isso foi apenas uma especulação minha. De qualquer forma, depois de matar seus pais, eles o mantiveram em prisão domiciliar, cobrindo-o de falsas gentilezas e elogios, persuadindo-o a realizar um desejo após o outro. À medida que Lucian crescia, ele lentamente percebeu que os tios e tias bondosos que cuidavam dele eram demônios vestidos com pele humana. Ao mesmo tempo, ele chegou à terrível conclusão de que havia sido cúmplice do assassinato de seus próprios pais. Em seu desespero, ele matou todos na vila, incluindo ele mesmo. Mas sua angústia era tão profunda que sua alma permaneceu, tornando-se um espírito vingativo, e seu poder, como uma maldição, agarrou-se a ele em morte. Como aconteceu em vida, forçando-o a levantar a lâmina repetidamente, transformando-o em um carrasco relutante. Olhei para o homem diante de mim, envolto em uma mortalha de névoa negra, todo o seu ser um monumento à dor e ao ódio. E eu falei o meu desejo. Eu desejo que todos que morreram, direta ou indiretamente, como resultado do seu poder, sejam trazidos de volta à vida. Os jogadores que morreram em agonia, os pais de Lucian e até o próprio Lucian, todos seriam ressuscitados. A única desvantagem era que os servos malignos que mataram seus pais também seriam trazidos de volta. Mas com seus pais ao seu lado e sua vasta fortuna familiar, ele teria maneiras melhores de se vingar desta vez. Foi o melhor final que eu poderia imaginar. No momento em que terminei de falar, a voz do sistema soou alegremente. Parabéns, jogador. O desejo correto foi feito. Você limpou com sucesso a instância do desejo. As recompensas foram distribuídas. Por favor, verifique seu inventário. Lucian ficou em silêncio diante de mim. A névoa negra que se agarrou a ele por tanto tempo estava se dissipando lentamente, revelando um rosto que era pálido e melancólico, mas de uma beleza de tirar o fôlego. Em seus olhos, vi a maravilha atordoada de um novo começo. O jogo acabou, eu disse suavemente. Eu tenho que ir agora. Pigarrier, tem alguma coisa que você queira me dizer? Lucian piscou, seu olhar fixo em mim. Ele falou devagar, sua voz clara pela primeira vez. Sabe, eu posso realizar os desejos dos outros, mas nunca posso realizar os meus. E eu nunca rezo ou faço desejos a nenhum deus. Sempre acreditei que desejos são apenas mais uma forma de maldição. Ele se inclinou, sua voz um sussurro caloroso ao lado do meu ouvido. Mas pela primeira vez, estou fazendo um desejo aos céus que podem estar ouvindo. Eu quero que naquele outro mundo pudéssemos nos encontrar novamente. Fim. Para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus te abençoe.